Muito bem, senhor Almeres Amiliato. Nós vamos ter aqui espero que seja só um atraso do Rogério. O Rogério, o que passou com o Rogério? Rogério está num evento da Associação de Academias e Escolas de Natação, a ABAQUA, no sul, em Teotônia, no Rio Grande do Sul, e nesse momento eles estão tendo o jantar de encerramento do evento que começou segunda-feira. Agora é presencial? Presencial lá, tal, uma reunião, uma conferência. E ele falou que vai fazer o possível para entrar daqui a pouco aí, que está lá no meio do negócio. Muito bem. Por isso que eu chamei ele hoje e ele não me respondeu. Provavelmente, que ele estava durante ali o evento. Tá. Como anunciado, nós vamos falar, e foi inclusive uma sugestão do Almeres, eu não sugeriria esse tema, porque vocês sabem que ele me é muito caro. Faz tanto tempo que eu falo de posicionamento no mercado de fitness que eu já sou suspeito para falar. Eu não. Mas você também. Mas o Almeres sugeriu, e achei uma ótima ideia, falarmos sobre posicionamento dos negócios, das academias, e com um viés particularmente interessante, que é por que as academias erram tanto o posicionamento, e na verdade a maioria das academias, a imensa maioria no Brasil, não tem posicionamento algum. Tá? Eu sei por quê. Então, mas calma. Na devida hora. Vamos esclarecer as coisas para os nossos espectadores, internet espectadores. Então vamos começar pelo seguinte. A gente vai batendo bola, mas eu vou fazer como uma pergunta para você. Para que o pessoal que está interessado no assunto aí, que vai nos acompanhar, que está entrando aí, que vai ver depois, entenda. O que é posicionamento? Fala aí com aquela simplicidade, aquela capacidade. Outro dia, como é que foi? Eu escrevi alguma coisa esses dias aí num post, nem sei, foi um comentário, eu acho, de algum post que eu fiz, e a pessoa elogiou, ela falou, Mr. Connect, ela falou, Mr. Connect sempre sucinto e didático. Eu falei, porra, é o objetivo da vida de qualquer pessoa ser sucinto e didático, uma coisa mais linda. Vamos ver se a gente consegue, então, Amanda, ser didáticos aqui e sucintos. O que é posicionamento? Em linguagem bem simples, é a fama que você quer ter no mercado. Eu uso uma parecida, que é a forma como você quer que as pessoas lembrem do seu negócio, da sua academia, da sua empresa, ou de você. Almeres Armiliato tem um posicionamento, é o consultor das pequenas e médias academias, né? E todo mundo encara isso dessa forma, embora ele não use isso na comunicação, não na maior parte do tempo. Mas, enfim, é isso. Que mensagem... Vai, mensagem continua. que eu quero mandar para o mercado. Tipo, eu sou... É como se fosse a fama da gente, assim, na vida pessoal. Eu sou um puta louco. Eu sou um puta azedo. Eu sou um puta metódico. Eu sou... o cara é agressivo. O cara é chato. É a mesma coisa. E não é fácil de você construir esse posicionamento, não é? Perfeito. Do dia para a noite. Então, se alguém está aí falando, não, isso daí não dá, a gente não está falando que é fácil. Tá, então eu tenho duas perguntas que você falou que vão, assim, que eu ia fazer mesmo, mas encaixaram perfeitamente. Deixa até para não perder a segunda aqui. A primeira é: por que é importante? Por que é importante um negócio, uma academia? Nós estamos falando para academia, até para profissionais de fitness também serve bastante, aliás. Por que é importante? Sim. A empresa se posicionar na cabeça das pessoas? Por duas razões. Uma por causa do Google e outra por causa do título academia. Peraí.
Saúde. Desculpa. O Google. Ninguém mais procura tênis no Google. Você vai comprar um tênis. Você pega um tênis de corrida, feminino, para treino e com pisada pronada. Então, você já não vai no Google procurar uma coisa genérica. E outra coisa importante é o mercado de academia. Quando você fala academia, entra tudo aqui dentro. Estúdio, box, academia convencional, premium. Então, todo mercado que ele cresce, ele se segmenta. E quando ele se segmenta, é porque ele está oferecendo serviços para determinados públicos ou para resolver problemas de uma determinada parte da população. Então, é muito importante hoje uma empresa construir o posicionamento, porque o caminho natural à medida que o mercado vai se expandindo, vão aparecendo outros concorrentes, alguém oferecendo alguma coisa parecida, e você precisa se diferenciar no mercado, porque senão você vai ser visto como academia. Aí o que vai valer é localização, instalação e preço. Eu tinha até feito uma anotação aqui para em algum momento entrar, e agora você já levantou essa bola da segmentação, da especialização. Quando um negócio se especializa ou se segmenta, isso já é uma forma de posicionar-se, certo? Pode não ser a definitiva nem a melhor, mas é uma forma de posicionar-se. E só existem 3 formas de você se diferenciar. Ou você é qualidade, ou você é nicho, ou você é preço baixo. Só existem essas 3. E a lógica, não a lusitana, a lógica brasileira, americana, alemã, japonesa, sul-coreana, talvez não a Itália, não existe qualidade com preço baixo. Então, você pode combinar qualidade com nicho. Atenção, desculpe. Atenção, todos os passantes. Não existe qualidade com preço baixo. Repita. E eu te explico por quê. Por exemplo, se eu te perguntar o que é qualidade, o que o consumidor usa como critério para falar essa empresa aqui de exercício físico, atividade física, tem qualidade. O que ele usa como critério? São 3. Ou você tem uma estrutura bonita, sofisticada, que foi dinheiro, equipamento, arquitetura, design, como tenta fazer as low costs, e eu já vou voltar nisso. Ou você tem uma metodologia exclusiva que aconteceu no começo do Pilates, não tinha nenhum professor, eram poucos certificados, então o preço era lá para cima, qualidade. Como aconteceu no começo do CrossFit, não tinha ninguém certificado, tinha poucos box, também o preço ia lá para cima. Ou então você dá garantia de resultado, ou eu entrego o resultado, ou eu devolvo o teu dinheiro. Então, esses 3 é o que determina se a academia tem qualidade ou não. Você aí que tem uma academia, que você fala, pô, minha academia, o atendimento é bom, tinha que entrar na história da metodologia exclusiva para dizer que tem qualidade. Então, eu posso ter uma academia feia, com equipamento ruim, um piso ruim e a iluminação ruim, e eu vender um produto que dá resultado, por exemplo, a academia de ferreiro, de marombeiro, ou de um cara que é muito bom de treino, e cobrar preço alto, mesmo a academia sendo feia. Como existe também o bizarro mundo das low cost, que eles fazem uma coisa interessante. Eles criam uma estrutura espetacular, com equipamentos e arquitetura, e eles cobram um preço intermediário. Não é mais preço baixo. Existe uma confusão, vamos dizer assim, às vezes maior, às vezes menor, mas é comum na cabeça das pessoas, dos empresários, dos gestores, entre posicionamento e foco.
Esclareça para eles, por favor. Então, o foco, ele é o filho do posicionamento. Por exemplo, toda vez que eu quero desenvolver uma imagem, quando eu quero construir alguma coisa que as pessoas me percebam, eu não posso ficar fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, existe a hora, existem as ações, existem os procedimentos, existem, inclusive, as coisas que não se pode fazer quando eu estou querendo construir na comunidade, na minha área de abrangência, no meu mercado potencial consumidor, eu preciso me concentrar na construção disso. E toda vez que a gente perde o foco, que a gente, por exemplo, vende por um preço baixo, quando a gente quer vender por um preço alto, quando a gente faz concessões, quando a gente abre exceções, a gente está saindo da direção, do foco, da mira, do alvo, e isso confunde o mercado. Ele fica atrapalhado. Você vê, o mercado ele aprende muito rápido. O dia que você der desconto uma vez, em massa, no outro dia as pessoas falam, essa academia é de desconto. O dia que você falar não, também, o mercado entende, puta, ali eu não vou conseguir nada. Então o foco, cara, é você falar, eu vou construir isso daqui, vou ficar focado, vou ficar concentrado, vou trabalhar nessa direção. No trabalho de posicionamento, isso é muito importante. Você ia continuar, terminar? Eu ia falar que não respondi naquela pergunta que você fez, tá? Por que é tão difícil? Tá. Por que é importante eu tinha feito. Por que é importante. O que eu ia falar, eu costumo relacionar o foco, o posicionamento, falei, né, bem parecido com o que você falou da fama, eu falei de como você quer que as pessoas lembrem do teu negócio, qual é a percepção que elas têm. E o foco eu costumo relacionar ao público, ao público-alvo. Né? Então, por exemplo, se você tem lá, como você falou, a qualidade, nicho e preço, quando você escolhe um desses três, basicamente você está definindo um público também. Você está definindo um tipo de público. Né? Sim, se for o preço alto tal. E quando você especializa, segmenta, você também vai atingir um determinado público. E quanto mais congruente for essa relação de público e de posicionamento, mais fácil vai ser vender, atrair pessoas e cobrar aquilo que você julga que deve ser cobrado. Inclusive, você atrair as pessoas que você quer, porque é eles que vão escutar o teu discurso. Sim, é a mesma exatamente. coisa que você dar uma palestra em português no Japão, ninguém vai entender nada. Mas tem 3 pessoas lá que são empresários brasileiros que estão apostando no Japão, que eles que me interessam que escute minha palestra. Então isso, Tadeu, é uma coisa muito importante, cara. Porque, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu não gostaria de estar no lugar da Baritec, da Biorritmo e da Companhia Atlética. São academias, cara, que elas vão ter que apostar numa coisa chamada qualidade. Então, estrutura, a diversidade de produtos. Só que, com o passar do tempo, o mercado ele vai se segmentando tanto que fica difícil uma pessoa falar assim, eu vou me matricular numa academia que também tem Pilates ou eu vou me matricular numa academia especialista em Pilates? Eu vou me matricular numa academia que tem funcional ou uma academia especializada em funcional? Então, parece, eu não estou falando que é, e também não estou criticando essas empresas aí, é só uma análise, de que as empresas que estão com essa proposta de atender de bebê até vovô, a tendência é que, com o passar dos anos,
vá surgindo empresas que vão se especializando em cada uma dessas faixas etárias ou tipo de público. E isso vai dificultando cada vez mais. Ou seja, essas academias, a tendência é elas conquistarem clientes que estão ali no entorno e que estão indo para a empresa deles por conveniência só. Sim, se houver as mesmas ofertas, né, especializadas na região, você tende a dividir a bola bastante. Uma dificuldade, eu mencionei isso no vídeo de ontem lá, né, que eu falava da pílula do exercício lá, mas eu mencionei esse negócio das academias tipo Family, né, Bodytech e tal, Family Fitness, que tem um apelo interessante, mas assim, uma das coisas fundamentais, elas têm que se posicionar assim, uma academia para família, beleza, então é do bebê até não sei o que lá. Mas do ponto de vista de operação, elas têm que comunicar cada uma daquelas atividades para aquele público separadamente da forma mais eficiente, o que não é nada fácil. Pior. Mas tem que ser assim, seria assim, são departamentos, mini empresas dentro da nossa empresa. Agora veja, você tem um filho pequeno, você fala assim, vou botar meu filho na natação. Sei lá, vamos raciocinar. Eu vou querer no meu filho numa academia gigante, cheia de gente, as piscinas enormes, a distância entre o vestiário e a piscina, eu não sei quem que toma conta. Você vê que começa a ficar um negócio estranho. Um velhinho, sim, o cara tem aí 70, 80 anos e está indo para uma academia, ele fala, pô, cara, eu vou num lugar gigante, assim, grandão. Então, você veja que as crianças já têm muita opção, né? Então, realmente, essas academias, inclusive, elas costumam atender muito adulto na natação. O cara que gosta de treinar, participar de master, essas coisas. Não é a maioria, mas por quê? Porque para as crianças tem escola de natação em todo lugar, tem bastante. Para os velhinhos já não é, né? Pouca gente ainda conseguiu desenvolver um modelo eficaz, que os velhinhos se tenham pertencimento, que se encontrem lá e que falam, a não ser também as academias de natação, no caso da hidroginástica, às vezes. Mas uma coisa que você falou e que tem tudo a ver com esse negócio da natação, tal, que eu gosto de usar exemplo para as pessoas, né, que é meio um tapa na cara, assim, é o seguinte, o posicionamento, ele pode ser iniciado, ele pode ser favorecido e fortalecido até pelo nome do negócio, pelo nome da academia. Mas a incongruência disso com a realidade é o pior aspecto. Então, você conhece bem os exemplos. E na área de natação é onde tem mais exemplos. Tá? Então, eu vou contar aqui uma história que é do Mauro Manilha, de Araxá, na IRSA, na segunda IRSA Brasil, em 2001, o ano das torres lá. Eu dei uma palestra sobre posicionamento, coisa rápida e tal. No final, um cara saiu da galera e veio na minha direção, assim que eu falei, obrigado, pessoal, bababá, palminha, o cara veio. Né? Veio me perguntar um negócio. Ele falou, professor, eu sou de Minas, de Araxá, tá com aquele sotaque gostoso, não? E que você tá vivendo aí esses dias. E eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Então, eu tenho 3 academias, na época eram 3, hoje ele tem 5. Eu tenho 3 academias lá. A primeira sucesso, viu, professor? A escola de natação, tem assim para criança, sucesso. Aí apareceu uma outra região, um outro bairro lá, que a gente tá crescendo, eu montei outra lá, sucesso, viu, professor? Sucesso. Que legal, né? Ele falou, pois é, aí depois a gente pegou uma outra área lá perto da primeira, um imóvel lá e montamos uma de fitness, né? Musculação, ginástica, né, professor? Sei, e essa aí não vai bem não, né? Não consegue lá. E aí eu na hora, assim, eu perguntei para ele, realmente, né, é isso que eu estava falando, mas qual é a tua, qual é o nome da tua academia? Não conheci. Mergulho. Então assim, acabou o papo. Academia Mergulho. Jamais, gente, vai ser a Raia 4, Gustavo Borges,
jamais vão ser reconhecidas na cabeça das pessoas, aquela fama que o Almeres falou no começo, eu falei, aquela percepção das pessoas de como você quer que elas se lembrem, jamais como uma academia boa de musculação, uma academia de fitness, jamais. Tá? Então, talvez por quem treina lá, meia dúzia lá que treina no fitness, beleza, vão lá, vou na academia Gustavo Borges, mas não faz parte do processo vamos dizer, de posicionamento. Agora, tem uma exceção nisso, Tadeu. Várias pessoas que estão aqui assistindo a gente, eles estão num cenário que eu não sei se ele é transitório, quanto tempo ele vai durar, se está às vésperas de ser quebrado. Toda vez que você tem demanda reprimida de alguma coisa, então tem muita gente comprando alguma coisa e pouca gente entregando, você pode mandar merda o posicionamento. Entendeu? Sim, o posicionamento então, surgiu dentro do marketing pela concorrência, né? Pois é, existem cidades, cara, que tem um player só, dois, um é de natação, outro é de musculação. Cara, esqueça posicionamento enquanto você estiver nesse cenário, entendeu? Porque você tem uma demanda gigante, todo mundo está comprando, não importa o que você vender, o preço que você fizer, só tem você vendendo aquilo. Então, não é uma preocupação assim tão importante. Agora, entrou um competidor, aí já começou a confusão. Então, sim, as ferramentas de marketing em geral, né, a diferenciação, elas servem para diferenciar. E diferenciar se faz sentido quando tem concorrência. Senão, você não se diferencia, você é o único. Né? Então, agora, a grande dificuldade que os donos de academia, os gestores de academia têm para fazer esse trabalho de construção da imagem, Tadeu, está relacionado com uma variável que no Brasil ainda é muito cruel, que é a necessidade de caixa. Então, eu vou falar a maioria aqui, eu não tenho um estudo específico, mas vou usar a minha experiência. Né? A maioria das academias, cara, elas ficam um pouquinho acima do break-even, no break-even, aí perde, aí depois salta um pouco. Então, a margem de lucro das academias, em geral, ela varia muito e não é muito acima do break-even. Isso faz com que o cara fique meio vivendo num desespero. E aí, pela necessidade do caixa, ele acaba falando, eu nem vou tomar banho hoje, eu não vou me maquiar, eu tenho que ir lá e encher a laje, eu tenho que ir lá e responder o questionário, eu tenho que ir lá e fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? Então, existe uma variável aí que é como se fosse um revólver na cabeça dos donos, que quando você começa a falar de posicionamento, o cara olha para você e fala, você está louco? Eu tenho que pagar folha semana que vem e eu não tenho dinheiro. Então, são aqueles donos de academia que eu faço uma analogia, eles administram a empresa sentado no caixa. Fala, mas não tem que se preocupar com o caixa? Lógico que você tem que se preocupar com o caixa, mas veja, às vezes, para satisfazer a necessidade do caixa, você arranha a marca. E essas ranhuras aí, elas são muito profundas numa marca, numa empresa. E aí você acaba ou patinando ou tendo um discurso com outra realidade. Então você fala que tua empresa é uma coisa, mas lá no dia a dia ela é outra. Porque você, ao invés de estar administrando a empresa, você está administrando o caixa. E isso é um perigo. É um círculo vicioso, como se fala, né? Porque o fato da empresa nunca mostrar a sua cara de verdade para a cabeça das pessoas, porque está buscando, então vamos inventar aqui uma nova atividade que não tem nada a ver com o que ele é bom e tal, agora vamos vender o negocinho da elétrica lá, porque agora está na moda e tal. Isso faz com que o negócio tenda a demorar muito mais para ter sucesso. Então é uma corrida de rato, né? Uma corrida de rato. O que o dono deveria fazer sabendo que ele tem a necessidade do caixa? Porque tem o outro lado da história. Fala, mas eu preciso do dinheiro, eu preciso pagar a folha, eu preciso pagar o aluguel, entendeu? Então ele não está errado. O problema é
que na lista de ações que ele poderia fazer para resolver o dinheiro, baixar o preço é a primeira. Ele está escolhendo as erradas. Quando deveria ser a última. Como é que eu, ou você, ou o Rogério, pensamos em outras coisas que não seja baixar o preço, por exemplo, entendeu? Então, o grande problema é como que o dono reage diante desse estresse que é natural numa empresa, de você ter uma oscilação importante no caixa. Então, aí que entra aquele dono que você fala, pô, esse cara é bom, porque ele consegue atravessar a arrebentação, cara. Ele fala, não, peraí, velho, não posso baixar o preço, eu vou inventar outra coisa, vou vender, sei lá, fazer uma venda à vista, vou criar uma campanha aqui com não sei o quê, e aí, óbvio que tem milhares de sugestões que a gente pode dar, só que a primeira que aparece na cabeça dele é baixar o preço. E aí, vai embora. Pois é. Não, na hora que você baixou o preço, e principalmente se for repetidamente... Desde que o seu diferencial não seja baixar preço. Sim, então, na hora que você, aquilo que você falou, qualidade, nicho e preço, você trouxe o preço para baixo, você está, mesmo não querendo, escolhendo um deles, que é o brasileiro. E depois, se você fizer isso repetidamente, e eu conheço mais de vários donos de academia aí que ao longo dos anos fala, não, agora estou fazendo uma promoção, sempre, assim, eternamente o cara está fazendo uma promoção, não, mas entrou 100 nego em vez de entrar 30. Falo, beleza, aí depois não fica nenhum dos 100 lá. E é aquela coisa, e o negócio só patina, né? E não estabelece um posicionamento na cabeça de ninguém. O posicionamento que estabelece essa academia tem sempre promoção. Você quer apostar comigo que em academias que tem NPS funcionando, para quem não sabe, aí é uma ferramenta de medir a satisfação. Nossa, o cara tá bêbado. Tá bêbado. Olá. Lula. Caiu aqui, caralho. Não, nós estamos te vendo e tá ótimo. Bom, continua aí, Almeres. Deixa ele se entender com o negócio. Cara, só o teu brinco é o chimarrão mais importante. Tá bêbado. Almeres, continua aí. Tem academia que fica preocupado em medir NPS, fica tentando medir, quantificar a aceitação dos clientes e vai fazer Black Friday. Não, cara, eu vou com você. Então, uma academia que faz Black Friday... Rogério, ou você tira o microfone ou você entra no negócio, cara. Não, eu entrei. Você vai conversar com o povo aí? Não, só tá dando tchau aqui, desculpa aí. Tá bom. De novo. Black Friday. Eu gosto da Black Friday, vamos lá. Eu gosto de falar sobre ela. Então, uma academia que se diz... meu negócio é atendimento, meu negócio é qualidade. O cara que fala Black Friday, eu nem converso. Isso é uma patranha, velho. Isso é um golpe. Tá chegando aí. Daqui a pouco, passou o Dia das Crianças, já vai começar o papo da Black Friday. Pois é. Isso é uma vergonha. Rogério vai fazer Black Friday, não vai? Olha, boa noite, senhores. Boa noite. Lamentável o seu atraso, mas que bom que você veio. Eu estou em Bento Gonçalves, acabei de sair da Casa Valduga, estou muito tranquilo e diria o seguinte, deixa os caras fazerem Black Friday. Eles gostam. Tomando teu cu. Também te admiro muito, Almeres. Ó, os caras encheram meu saco aqui. Outra coisa. Academia de natação só tem preço alto porque o custo é alto, não é porque aprenderam a vender com preço alto. Para piorar. Para com isso. Nós fomos referência no mercado. Nós custávamos $100, no mínimo $100, 2 vezes por semana. Entendeu? E aí algum desgraçado inventou de começar a fazer sem matrícula,
de cobrar mais barato, de ficar baixando o preço. Natação era uma referência em questão de preço, né? E agora nós conseguimos voltar a isso. Graças à necessidade que as pessoas têm e que a gente conseguiu encontrar. É verdade que a gente conseguiu encontrar um produto. Hoje a natação infantil ela é tão importante quanto as outras disciplinas, vamos dizer assim, para as crianças, e o pai sabe que ele tem que fazer natação. Então, se oferecer um serviço de qualidade, se a gente conseguir mostrar que, né, a criança tem que aprender a nadar. Então, vire à direita. Baixa esse negócio aí. Olha o Waze do Fernando. Meu, o cara fodeu a live. Puta que pariu. Acabou. Não estamos nem Acabou com a live. falando desse tema. Puta que caralho. Ah, não era isso? Não, Por que não me avisaram? Qual é o tema? vinho, o vinho. Quantas taças um cara consegue tomar e não ficar desse jeito? É esse o tema. Olha, qual é o tema, Méris? Fala. Você é o cara do tema. Bom, o tema é o tema que seguinte, eu te vamos mandei colocar... uma mensagem por WhatsApp, você não respondeu. Puta, é verdade. Cara, o congresso foi muito rápido aqui, não dá para parar. Eu vou responderei. Eu nem ouvi a última. Fala, Vamos Tadeu. colocar você no assunto, Rogério, que é posicionamento. Tá? Sim. Por que raios você estava falando aí que as escolas de natação estão se recuperando agora, conseguiram melhorar o nível de preço e tal. Por que raios as escolas, os gestores, os proprietários de escolas de natação insistem em montar musculação e ginástica nas suas academias? O que até hoje a história provou que não deu certo para absolutamente nenhum. Bom, essa é uma pergunta famoso... que o povo quer saber. É o famoso Maria vai com as outras, né? Alguém falou que dava, aí todo mundo foi atrás para ver se dava. O cara, assim, se ele... Eu acho que é uma situação complexa, porque o cara se empolga, né? E o que acontece é o seguinte, tem muito mais gente que monta musculação, né, e depois pensa na natação. O que aconteceu, isso que você está falando aconteceu lá atrás, porque com a proliferação da musculação, tudo, os donos de escola de natação acharam que tinham que ter musculação. E foi um erro de 10 anos, né, que custou 10 anos. O porquê, eu continuo achando que é vaidade e um erro de estratégia, né, de não entender exatamente o que quer fazer, qual é a vocação, enfim, e erro de posicionamento mesmo, né? Eu não sei em que momento aconteceu, mas aconteceu das pessoas acharem que se não tivesse musculação, você não teria um negócio. E aí todo mundo achou que tinha que fazer. Então, você lembra muito bem, nós trabalhávamos numa empresa que fez uma musculação num corredor, porque alguém falou que tinha que ter. Ela nasceu como escola de natação e de repente teve uma sala de musculação no corredor. Então, eu acho que esse foi um grande erro, foi um dos grandes erros lá atrás. E quantos anos vai demorar hoje... para corrigir esse erro? Porque elas continuam com a sala de musculação lá. Então, eu acho assim, quando a pessoa ela tem uma habilidade de conseguir fazer com que o negócio ele dê resultado, mesmo que não seja o ideal, não deveria, mas o cara por algum motivo, por competência mesmo, ou por achar as pessoas certas, ele consegue fazer a unidade de negócio dar resultado, a musculação ser lucrativa, ok, né? Se ele encontrar um público ali que, né, mesmo tem algumas academias que tem sucesso, tem a piscina e consegue fazer com que as mães, os pais, por exemplo, os convênios ajudam muito nisso, de você divulgar a tua musculação e ela funcionar. Fala, é um sucesso, tem... Não, mas ela é rentável. E se ela é rentável,
Pois é, na você minha está falando opinião, hipoteticamente, você está falando se conseguir, eu não vejo os caras conseguir, eu só Sim. vejo perder foco, eu só vejo perder energia tentando fazer o negócio ser lucrativo e o outro lá que é lucrativo não usa essa energia porque essa energia está dividida. Na maioria das vezes é isso mesmo. Eu tenho Na uma. maioria... Esse negócio de posicionamento, tá? Eu tenho uma coisa que é muito curiosa que aconteceu comigo. Teve uma época da minha vida que eu estava naquela noia de ter um carro legal, ter um carro bacana. Todo mundo passou por isso aí. E eu, na época, comprei um Mini Cooper. Era o carro da moda, tal, um status total. Comprei uma que era uma peruazinha, assim, super legal. E eu me lembro, cara, que o dia que eu peguei a chave, eu entrei no carro todo feliz e eu não sabia onde enfiar a chave. Ele tinha um jeito de ligar lá que se enfiava. A chave era uma bola, assim, com um pino, e você enfiava lá e depois você apertava o botão. E eu não sabia como ligava, eu fiquei assim. Sabe qual a sensação que eu tive? Falei, nossa, como eu sou burro. Eu não falei, porra, a BMW, a Mini Cooper, pôs o botão no lugar errado, não está intuitivo. Você veja que a marca ela é tão poderosa, cara, que ela conduz o comportamento da pessoa. Então, toda vez que a gente está falando dessa história de uma empresa querer oferecer múltiplas atividades, ou ela está num ambiente de demanda reprimida, tem muita gente querendo comprar e pouca gente oferecendo, ou ela está espalhando o foco dela e ela está querendo, Tadeu, eu queria usar essas duas palavras assim, que hoje está fazendo muita diferença no meu dia a dia. A diferença de uma empresa que está para servir os clientes e uma empresa que está para conduzir os clientes. Essa diferença no dia a dia classifica as empresas em empresas quase que não têm posicionamento ou têm posicionamento. Toda empresa que tem um posicionamento claro, ela é regrada, ela tem um modelo, ela tem um formato, e a pessoa chega e ela vai se adaptando, a empresa vai conduzindo o comportamento dela. Toda empresa que não tem posicionamento, fica um negócio confuso, o cliente não sabe muito bem o que fazer e usa do jeito que quer. Vamos comparar as modalidades. Por exemplo, compara pilates com musculação, compara natação com musculação. Você chega na piscina, tem a raia, tem o metro, tem a evolução. Chega na musculação, cara, é uma bagunça, não tem dia, vai quando quer. Então você perceba que essa estrutura que você criou para servir ou para conduzir o cliente, ela é muito definitiva na história de posicionamento. Exemplo de academia bem posicionada. Temos? A Smart. Tem várias. A Smart é bem posicionada. Sim. Todas essas. Fora low cost. O Fernando está falando aqui que a Ipanema Sports ela é bem posicionada. Family Club. Family A Club. academia do Flávio Setânia é uma academia muito bem posicionada. Eu acho que ela acertou na mosca, está tão na mosca que não tem ninguém que chega perto. Eu tenho vários clientes que estão super bem posicionados. Uma academia da Kelly, não sei esquecer a cidade lá, chama Smart Ladies. É para mulher, cara, super focada. A Rosana de Ponta Grossa, também super focada. O Wilson, lá da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, também super focado. Então, são academias que estão com posicionamento super preciso e o mercado identifica perfeitamente qual que é a vibe deles. Eu tenho um exemplo mais recente, né, que eu conheço pouco ainda, mas o CEO já esteve com a gente e tal. A Ironberg. Outro exemplo. A Ironberg, desde o projeto, ela foi pensada para ter claramente, para
gerar na cabeça das pessoas claramente um tipo de negócio, um tipo de posicionamento, um tipo de academia. Ninguém pensa na Ironberg, pelo menos assim, nunca ouvi falar, beleza, mas se já ouviu falar, se já viu foto no Instagram, já viu o Instagram da Ironberg, não tem dúvida de qual é o público dela e qual é a especialidade, qual é a fama que ela quer ter, né? Como você falou, na cabeça das pessoas. Rogério, não tem fone aí, não? O problema é o seguinte, eu tô carregando, tô sem bateria. Mas agora você fica mexendo o telefone e faz um ruído. Não, eu vou parar, fica tranquilo. Eu estou só me posicionando. O Tadeu, essa história de posicionamento tem outra dificuldade, assim, eu diria assim, que é o posicionamento. Ele não é do dia para a noite. Você não decreta o posicionamento, você constrói um posicionamento. É como se você estivesse fazendo uma plantação que tem lá, primeiro limpar o terreno, depois revolver o terreno, depois arar, depois colocar a semente. Então, é um trabalho, cara, que ele exige uma certa sofisticação de quem está conduzindo a empresa, tem que ter uma certa frieza, uma visão do panorama todo, e não aquele negócio focado ali no momento. Então, é uma dificuldade que pode ser que é pela falta de profissionalismo do empresário brasileiro, não é só de academia. Sim. Porque ele não tem esse discernimento de você falar, eu vou cuidar do rodapé, da cor da lâmpada, do uniforme e do palavreado dos professores, sei lá, ou qualquer coisa dessa. Exato, eu ia fazer essa observação do que você falou, de que vai construindo, eu ia fazer essa observação. Tudo que a academia faz, que ela mostra para o público, para os clientes, e para o público que não é cliente também, tudo deve refletir essa ideia de posicionamento, o uniforme, a forma de falar, a atitude dos professores, a cor, a arquitetura, e eu preciso avisar uma coisa, Instagram também, viu? Contém ironia. Boa. Instagram também. Então, bom, ainda tem academia com Instagram privado. São poucas atualmente, mas ainda tem. Tadeu, o que eu ia falar sobre isso que o Melis falou é o seguinte: nós tivemos, assim, acho que todo o começo do mercado de academias ele foi muito incerto, muito amador, e nós tivemos a gente sempre andou com uma demanda muito maior do que oferta, os primeiros anos. Então, não tinha essa preocupação de posicionamento. Tadeu, se você lembrar, na Raia 4, nós falávamos sobre posicionamento, os caras davam risada. Lembra que a gente fez um encontro, falou de posicionamento? Porque não tinha necessidade. Você abria a porta, chegava de tudo, né? Ia caindo o nego pela... Então, nós tínhamos fila de espera grande parte do ano na Raia 4. Então, na natação. Na natação. No fitness nunca teve. Não, tudo bem. Então, é isso que eu te falo. Mas é aquilo que eu falei do erro estratégico de achar que agora demos certo nisso, vamos dar certo em tudo. E o mercado mudou demais. Eu acho que a entrada das smarts extremamente bem posicionadas, elas deram um chacoalhão em todo mundo para falar, bom, agora é o seguinte, o que você vai ser? Né? Para que lado que você vai? Quem tentou virar smart quebrou a cara mais rápido, né? Porque não tinha estrutura para isso. E hoje eu vejo o seguinte, que quem está tentando ainda se adequar através do preço vai continuar quebrando a cara. Né? Assim, se o cara não se render de que ele vai ter que se posicionar, mas vai ter que estudar o que é posicionamento, né? Vai ter que entender o que é posicionamento. Posicionar não é só falar assim, não, então agora eu vou ser tal coisa. Não, ele tem que ser tal coisa, ele tem que mostrar isso no dia a dia, as pessoas têm que reconhecer, né, o trabalho dele com esse posicionamento. E não é uma coisa fácil. Eu concordo com o Melis, é um processo, e é um processo que pode demorar muito tempo.
até você conseguir girar alguns casos de mudança de posicionamento, você corre um risco sério de perder todos os alunos. Sim, em geral, um dono de empresa só pensa em posicionamento quando o caixa está no azul. E esse é o problema. Verdade. É quando o caixa está no azul que o cara pensa em posicionamento. E aí está tudo errado. Agora, eu não estou culpando, não estou falando que é tudo burro, não estou falando nada disso, não estou falando que é fácil. É isso mesmo, mas você construir uma imagem, inclusive tem dia de derrota, de vitória, de derrota, de vitória, mas você vai aparecendo. Você vê, esse negócio do marketing digital, ele ensinou muito para a gente, que a regra básica no marketing digital é: você precisa ser autoridade no que você fala. Então, você vai começar agora a construir essa autoridade. Então, às vezes ele não é autoridade, mas ele parece autoridade. Às vezes ele é autoridade, mas ninguém sabe. Então, tem um jogo de ajustamento aí, de alinhamento, para você, com a tua marca, com a tua empresa, você ir achando o teu espaço no mercado. Agora, quando você para de se preocupar com isso, num mercado que está se expandindo, e todo mercado que se expande, ele se segmenta, e quando ele se segmenta, ele fragiliza quem é genérico. Se você não fizer isso, com o tempo, eu não sei qual tempo, depende da concorrência, você vai perdendo relevância. E aí as pessoas não te reconhecem. Por exemplo, as academias, elas fazem pouca comunicação. Elas falam pouco a respeito do propósito, da causa, do qual que é o interesse, o que ele quer. Fala pouco. E o ponto zero da conversa, hoje em dia, é marketing. Não é vendas. Não é atendimento. É marketing. Existe um aspecto aí desse negócio de posicionamento que é interessante, que é o seguinte: existem algumas, e aí elas não vale a pena ficar analisando. Existem algumas academias que nem isso tem, mas a maioria tem sim. Se você existe já há algum tempo, você está lá fazendo trabalho, mesmo que o dono não entenda nada e que não tenha feito nenhum trabalho específico de posicionamento, na cabeça dos clientes, a academia é reconhecida de alguma forma. É difícil investigar isso, obviamente, mas na cabeça dos clientes, se eles conseguissem verbalizar, eles falar: academia tal, academia é isso, a academia tal é assim, é isso, né? Então ele já existe, e aí vem aquela coisa, o Almeres lá no começo falou, é que nem quando você é conhecido por ser metódico, né, você relacionou com uma pessoa, né? E aí é possível fakear o posicionamento? É possível você tentar mostrar alguma coisa que na realidade você não é? Totalmente. As low cost fazem isso o dia inteiro. Elas fazem isso o dia inteiro. Eles são uma teia de aranha esperando um mosquito. Uhum. Não, e falam de saúde, falam de exercício, falam de... mas tá claro que... Não, eu entendo você, eu concordo com você, Alberto. Agora, sobre o que você falou, Tadeu, eu acho que se o dono for inteligente, como ele não conseguiu se posicionar, mas os alunos posicionaram ele tem que pegar esse posicionamento e tem que se especializar em mostrar isso. Então, tem um determinado grau, que não é muito alto, mas de sofisticação já de gerencial, para fazer isso, né? Que é, assim, as academias sem esse grau mínimo de sofisticação, o cara não vai conseguir perceber isso, identificar. Por quê? Porque ele o que o Almeres falou, ele está preocupado com o caixa, aí na semana seguinte o caixa está mais baixo, aí ele faz uma promoção de 30% de desconto e vai e não para com esse negócio. Então não vai. Agora, a realidade é essa, na maioria dos negócios, café, teria, padaria, lá na cabeça dos caras existe um formato daquele negócio que é provavelmente o que deveria ser explorado. Explorado como? Na comunicação. Eu, particularmente, eu acho que o principal ponto de posicionar-se fortemente está na comunicação.
É claro, você não pode fazer o contrário de tudo que você está falando. E comunicação constante, regular, de uma maneira correta e para as pessoas que precisam ser comunicadas. Não adianta você também sair jogando. Reforçadora do posicionamento. Aí é o foco. Fala, Márcio. E eu outro dia, cara, eu tenho bastante experiência nisso, né? E outro dia eu vi um post de um amigo meu querido que vende um produto na internet e ele estava mostrando um exercício lá e falando, ó, isso aqui não serve para nada, ele falando, né? E eu treino aquele exercício e eu sei que serve para alguma coisa, né? E eu fui lá no direct e falei, brother, pô, você falou isso aí, eu uso isso. Ele falou assim, então, Almeres, você não é meu público. Para o meu público, eu preciso falar isso que eu falei. E aquilo ali foi uma lição muito poderosa para mim, que na hora eu falei, puta, óbvio, cara, óbvio. E isso, cara, em comunicação é um problema muito grande, Tadeu, porque falta, e não é só no dono de academia, tem inclusive nos caras que estão na assessoria para as academias de marketing, que eles não conseguem fazer um desmembramento e falar assim, eu quero falar com essa pessoa aqui, eu não quero falar com essa pessoa, mas se essa pessoa tiver contato com o teu... Beleza, brother, ela vai falar isso, vai falar aquilo, mas não é meu público. Não adianta ter contato, porque aquela pessoa do contato não vai prestar atenção no que está falando, porque para ela não faz nenhum sentido. Por isso que posicionamento e foco são inseparáveis, tem que andar juntos o tempo todo. E isso Almeres, é um problema. O Ronaldo aqui está pedindo, e realmente a gente parou porque foi a hora que o Rogério entrou, então ficou meio confuso o negócio. Para você considerar, continuar a consideração que você estava falando do NPS, na verdade não era do NPS, né? Era da academia com o negócio da Black Friday lá, que acabou não ficando claro qual era o teu ponto ali. Então, eu estou fazendo uma associação que é a seguinte, uma academia que se preocupa em utilizar o NPS como uma ferramenta para avaliar a experiência do cliente, normalmente é uma academia que está preocupada com todos os aspectos e tal, que, sei lá, cuida do cliente ou tem uma pretensão de cuidar. Me parece estranho que uma academia que tenha esse cuidado e esse interesse faça, por exemplo, utilize a Black Friday como uma ferramenta de vendas. Porque a Black Friday, num negócio como o nosso, que é de serviço, não é igual de uma televisão, não é igual de um computador, não é igual de um sapato que é ponta de estoque, é final de coleção. É um serviço que no outro dia eu vou ter duas pessoas que estão usando o mesmo serviço, pagando dois preços diferentes. E se não estiver usando o mesmo serviço? Isso, para mim, combina com uma academia que só está querendo vender, que só está querendo enganar as pessoas como essas aí. Preta e amarela, azul, branco. O Rogério fez uma pergunta, e se não estiver usando o mesmo serviço? Antes do Almeida responder, eu vou falar. Mesmo que sejam dois serviços diferentes, jamais numa academia, no meu ponto de vista, deveria existir um serviço que tem preço alto e o outro que tem preço baixo. Não faz sentido. Não dá para posicionar um negócio, não, para esse aqui é 30 conto, esse aqui é 280. Não faz sentido, porque posicionamento e foco, que é o público, tem que andar juntos. Você vê um erro que é erro de caixa e erro de raciocínio de não parou para pensar, é você ter cliente pagando preço diferente pelo horário que ele vai. O horário da tarde está vazio, tal, eu vou fazer um preço mais baixo. Quem vai à tarde, quem vai de manhã, vai de manhã. Então você está dando desconto para um cara que vai à tarde, só que ele só vai à tarde. Essa sazonalidade é típica do negócio. Ele iria se você cobrasse. Eu concordo com você. É que a questão da Black Friday, fazendo um contraponto a isso que você está falando, que em tese é o correto, né? Isso que vocês estão falando, mas eu também entendo o seguinte, chega um momento que o cara ele tem que fazer alguma coisa. Você fala, tá certo? Não, mas assim, resolve em algum momento,
por exemplo, você tem hoje o dia do cliente, que é um dia que funciona, o dia do... que talvez, como uma estratégia bem pensada e com... calma, criança, calma. Não estou falando de você, estou falando, alguém escreveu um negócio aí que é engraçadíssimo. E daqui a pouco... Tá. Do Black Então, House? Eu quero entender o que é Black, o que é 2 tickets. Vai aí. Entendi. Não, então, só para finalizar, então, assim, eu acho que é legal, é importante a gente entender quando o cara está fazendo, porque em algum momento talvez o cara faça e não seja um tiro totalmente errado, porque de alguma forma resolve o momento. O ideal, né, o mundo ideal é que o cara ele vá se posicionando e ele vá se preparando para não precisar fazer isso. Mas assim, vocês concordam que nós estamos vivendo uma economia maluca. Tem dia que você acha que hoje vai arrebentar, né? E aí não acontece nada. No outro dia você fala, puta, hoje não vai dar nada. Então, enquanto... O Almeres não concorda e eu tendo a não concordar também. Aliás, você perdeu o começo, que foi falado desse negócio. Justamente essa história de aproveitar, agora eu estou precisando do caixa. O Almeres falou exatamente isso no começo. Não. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, e eu tenho visto isso muito com quem eu tenho conversado. Nós não estamos ainda em estabilidade. Alguns já conseguiram, né? Porque isso é muito regional, isso é muito do momento, isso tem uma série de fatores que influenciam, né, de que forma que a academia está hoje. Pô, tem gente que, assim, quem utilizou mais o dinheiro do governo, hoje está com mais dívida. Né? Quem conseguiu não utilizar tanto, está melhor. Então, eu acho que tem vários formatos aí que estão acontecendo. Mas isso que você está descrevendo é basicamente o que o Almeres chamou, e já não foi só hoje, igual outras vezes, gestão sentado em cima do caixa. É assim que fala, mas... É isso. Não, então, mas... e é uma forma de gestão que não resolve a parada. Não, mas o que eu quero ser, entendeu? Assim, eu não estou afirmando que isso é certo ou que o Almeres falou está errado. Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que em alguns momentos, né, o cara tem que dar os seus pulos. Então, eu não acho que o cara ele merece cadeira elétrica porque ele fez a Black Friday. Entendeu? Eu acho o seguinte, que ele precisa entender que a Black Friday não vai resolver a vida dele pro resto da vida. Né? Não vai resolver os problemas dele pro resto da vida. Então, ele tem que ir se encaminhando para não precisar. Mas, em alguns momentos... Aí sabe o que acontece? Desde que nós começamos a fazer Black Friday aqui no Brasil, que não faz muitos anos até, não tinha antes, em academia, porque no produto é outra coisa, o cara vendeu o computador, como o Almeres falou. O que acontece é o seguinte, o cara faz um ano, não, porque esse ano foi foda, não sei o que lá. Aí no ano que vem, sabe quando que é a Black Friday? É a última semana de novembro. Na última semana de novembro, sempre, todo ano vai estar ruim o caixa dele. Vai estar ruim o negócio. Não vai estar olhando para frente e falar, agora em dezembro eu vou explodir. Porque não é assim. E aí ele vai fazer de novo. Almeres, manda. Você vai falar alguma coisa do negócio aqui que você está vendo? Eu acho que é melhor uma empresa viva do que uma empresa quebrada. Isso é óbvio. Então, provável. Vale a pena eu amputar uma perna para sobreviver? Lógico que vale. Isso não tem a menor dúvida. Mas o que a gente levantou a questão aqui não existe nem outro caminho para gerar uma receita adicional que não seja Black Friday. E aí a nossa questão aqui por que eu resolvo sem Black Friday? Por que o Tadeu resolve, você resolve, vários donos resolvem sem Black Friday? Então, isso é um negócio muito perigoso, porque na justificativa de, sei lá, tá faltando comida em casa, eu vou saltar um banco. E outra coisa, quando você falou cadeira elétrica, Rogério, eu posso falar o que eu quiser. O problema é o teu público-alvo.
Se o cara te eletrocutar, brother, acabou, velho. Ele não quer saber se está fazendo para salvar a empresa, se é para pagar a folha, se é... O cara falou assim, aquela empresa não presta. Aí você sabe que a primeira característica do mercado é ser inclemente. O mercado consumidor não tem clemência. É uma bosta e acabou a conversa, velho. Então, isso é muito perigoso. Eu entendi. O cliente. Eu estou lendo um livro agora fantástico. E o cara fala do cliente certo. Aquela história lá, o cliente tem sempre razão. Em inglês é melhor, né? The customer is always right. Fala, não está sempre certo. Mas existe o right customer. E é esse o cara que, esse é o cara que você deveria fazer tudo pensando nele, mesmo que fazer tudo pensando nele atraia alguns outros também. Quando os outros não estiverem mais satisfeitos, é um problema, mas não é tão grave como o que o Almeida falou. Quando o cara que é o cara certo, esse tiver queimado. Quando esse queimar, aí o negócio pega então, mal. Acho que o exemplo do Almeida foi muito bom. É melhor amputar uma perna do que morrer. Só que o cara tem que saber que ele só tem 2 pernas. Então, teoricamente, ele só tem 2 vidas. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Em algum momento, talvez... Então, por isso que não é totalmente crucificável, mas não é certo. O cara ele tem que ter muita disciplina para saber que um dia ele fez... Né? Eu vi as pessoas colocando aí, não, falta de planejamento, é bonito, essas palavras são bonitas. Agora, no dia a dia, o cara que está lá tocando o negócio, tem intempéries, tem trabalhista, tem não sei o quê, tem o gás que aumenta, a energia elétrica que aumenta. E, cara, todo mundo passa por altos e baixos. Né? Nós passamos por uma avalanche agora. Tudo bem, alguns começaram vendendo muito, ótimo, mas nem todo mundo é assim. Então, eu acho que é legal deixar a mensagem que o ideal é isso aqui, é o posicionamento. Isso é uma regra do marketing desde sempre. Né? Foco e posicionamento, é você se encontrar, é oferecer para quem é o teu público. E nem todo mundo é teu público, tudo. Mas eu sempre gosto de deixar uma chance, né? ou sei lá, uma forma que às vezes você tem que abrir mão. Né? Quando você está gerindo um negócio, as coisas não são pragmáticas, encaixadas, às vezes sai do controle. E saiu do controle, só que o que eu prego é o seguinte: tenha disciplina suficiente, né? E entenda que o que você está fazendo, pode falar, você só tem 2 pernas. Não adianta que, na terceira você está morto. Aí você se... Então, mas assim, eu acho que eu acho que as dificuldades que uma empresa tem, e ainda mais se elas se repetem, elas são os sinais para o dono e trabalhar aquela variável a ponto de eliminar essa plenamente. Entendeu? Então, o erro da empresa, ou a situação difícil que ela passa, tem que servir de aprendizagem para ela ir se libertando disso. Entendeu? Exato. E é o melhor aprendizado. É água na bunda. Água na bunda é o melhor aprendizado. Eu vou fazer uma pergunta. Exemplo, olha um exemplo bobo, Tadeu. Como é que eu baixo o preço sem baixar o preço? Divide diferente. Você dá um mês mais para o cliente. Só que nominalmente o cara paga a mesma coisa. Você pode dar 2 meses a mais. Tudo bem em situação emergencial, mas você vê que tem um jeito de você tentar diminuir. Tem outras ideias. Deixa eu só pincelar isso que você está falando, que eu acho muito importante pro pessoal. Pessoal, nós estamos falando aqui várias coisas, mas lá no começo, desde o começo, nós falamos que posicionamento é percepção. Percepção de quem? Do consumidor sobre o teu negócio, sobre o teu produto. Quando você faz o que o Almeres falou, quando você dá um desconto de 30%, ou de qualquer coisa por cento, era 150, agora é 110, você baixou o preço. Quando você dá o plano de, o anual de 14 meses, e você comunica que a mensalidade que era 150 ainda é 150, só que você está dando 2 meses,
A percepção é completamente diferente. A percepção é, não, a mensalidade daquela academia é 150. E eu ganhei um bônus agora, eu ganhei um brinde, eu ganhei não sei o que lá. Isso é completamente diferente. Para você, nenhum consumidor vai fazer a conta na calculadora de dividir por 14 e depois vai ficar falando para a família dele, não é 150, é 132. Não vai. A percepção depende de como você apresenta. A percepção é o que vale quando a gente fala em termos de marketing, de posicionamento, de diferenciação. Então, mas essa situação, ela também tem que ser emergencial. Você não pode usar isso como uma muleta contínua, porque você está diminuindo o teu ticket médio. Tudo bem, você não está mostrando para o teu cliente, mas você está dando um tiro no pé do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu acho que toda mas são tiros diferentes. Um tiro prejudica o teu ticket médio, o outro ticket prejudica a percepção que as pessoas têm do teu negócio. No meu entender, nenhum dos dois é bom. No meu entender, a percepção é pior. Um pode ser menos pior que o outro. Um pode ser menos pior que o outro. Mas porque a percepção não está na sua mão. A percepção está na cabeça das pessoas. O seu caixa, o seu ticket médio está na sua mão resolver. Então, mas a percepção que as pessoas têm não está. Está na dela. Mas se nós falamos de médio e longo prazo, as duas não são boas. Então, mas espera aí. Esse exemplo foi dado como uma alternativa para você pensar coisas diferentes ao invés de você ficar apostando só em fazer Black Friday, entendeu? Então não estou pregando isso como regra, estou falando no meio do desespero tem coisa que a perda de marca, de posicionamento é menor. Sim, não. Assim, nós estamos falando a mesma coisa, só que com visões diferentes em tempos falando de prazo. Né? A curto prazo, eu concordo, você faz um negócio desse, ninguém percebe. Né? Mas a médio e longo prazo, ele é tão nocivo quanto a outra, só que no outro sentido. Mais ou menos. Eu posso chegar, na hora de eu dar os 2 meses para o cara, eu antecipo a renovação dele, empurro o cara lá para frente de novo aqueles 2 meses e vou empurrando para frente e nunca dou. Por exemplo. Bom, em linhas gerais, acho que é só o que a gente está... A minha discussão só é a seguinte, de vez em quando você vai ter que fazer algumas coisas que, mesmo você não achando correto, e eu não acho errado isso. O que eu acho errado é o cara fazer isso sem pensar, sem um mínimo de estratégia para que ele possa recuperar isso. Então, vou falar um outro tema polêmico, não sei se você vai me deixar, não é exatamente, mas só como um exemplo, é o cara adiantar faturamento. Porra, isso é um crime, nós sabemos disso, não leva a nada, mas em algum momento eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente e muita gente que eu conheço que está muito bem hoje, fez isso. Só que é o seguinte, uma coisa é você lançar a mão disso e aí você não faz conta, você começa a fazer, gostou da ideia e vai... E outra coisa, fala, não, eu vou pegar isso aqui, sabendo que desses meses eu teria uma sobra, eu vou usar essa sobra, mas vou me manter. Então, existem formas e formas de errar. Existe a forma de errar chutando o balde, né? E aí, seja o que Deus quiser, né? Deixa a vida me levar. E existe forma de falar, não, eu sei que eu vou errar aqui, mas eu consigo pensar ali na frente e que eu consigo corrigir isso antes que isso se torne um malefício. Né? Antes que isso se torne uma... Beleza, nós concordamos nisso, mas, de novo, esse exemplo da antecipação de recebíveis, ele não prejudica a percepção do cliente sobre você, ele prejudica a percepção do gestor no round table. Entendi. Mas não do cliente. O cliente continua pagando a mesma coisa e vendo, a não ser que a repetição disso, o cara vai acabar ficando sem dinheiro mesmo, que a gente sabe, e aí vai prejudicar o serviço, vai parar de investir, vai parar de fazer tudo. Mas novamente, o negócio da imagem, a fama, como o Meres usou, a percepção que as pessoas têm, que era o nosso ponto
hoje principal, ele fica preservado. Uma coisa é, né, e numa próxima a gente pode falar sobre isso, mas é um negócio que, assim, por que nós estamos em 2022? A gente pode falar que começou a falar de gestão mais profissional de academia no Brasil em 2000, a partir de 2000, final... Eu ia falar 25 anos. Entre 25... Então, mas não melhorou. Do meu ponto de vista, tem um monte de ferramenta melhor, as coisas lá, mas assim, na massa, os erros que a gente está identificando aqui continuam acontecendo diariamente. Eu não sei, eu tenho a impressão que não melhora o negócio. Porque tem muita gente copiando coisa errada do outro. É por isso que não melhora. Entendeu? Tem gente que faz coisa errada, mas é convincente. Então os caras vão lá e copiam. É por isso que não melhora. Isso é aquela outra conversa que nós tivemos. Se o cara não tiver uma assessoria boa, se ele não tiver conhecimento, se ele não estudar esse negócio, estudar a gestão, ele vai continuar copiando coisa errada. E aí o negócio não melhora. Eu particularmente acho que melhorou muito. Melhorou muito. Hoje você vê muito... Assim, existem academias hoje que são empresas. Hoje eu fiquei impressionado com o que eu vi aqui, um case que eu vi, que o Almeres foi o consultor. Parabéns, Almeres. Pô, a empresa extremamente posicionada, um trabalho muito bem feito. E, cara, em Minas, nem lembro, a Diamantina, né? E, pô, uma empresa que, assim, me dá vontade. Eu vi o Edson aqui de Teutônia, né, que é uma cidade próxima de Bento Gonçalves. Cara, uma escola de natação modelo. Né? Então, eu acho que melhorou, sim. Os caras que ouviram, as pessoas certas, né, os caras que seguiram o caminho certo, os caras que estudaram, os caras que se prepararam, hoje estão colhendo. Hoje a gente eu vejo muita empresa no caminho muito certo. Agora, lógico, quem continua ouvindo qualquer um, né, ouvindo, né, sucesso de um case só, o cara bem provavelmente vai continuar dando cabeçada, vai continuar dando murro em ponta de faca, porque, né, gestão não se copia, né? Gestão, você faz a sua gestão. Você tem toda uma especificação dentro da tua empresa que só você sabe como gerir. Você tem as ferramentas, né? Você tem os conceitos, mas é você que determina e você que leva a tua empresa para onde ela tem que ir. Então... Muito bem. Falamos, não sei se chegamos a alguma conclusão, mas para quem chegou no meio, chegou no final aí, falamos hoje aqui sobre posicionamento, e por que é tão difícil para as academias ter um posicionamento claro. Isso vai ficar gravado e amanhã, provavelmente, no máximo na sexta-feira, o vídeo estará publicado com as diversas marcações dos tempos lá. Aonde? No canal Mr. Connect no YouTube. O YouTube do Google. Para o teu YouTube. Você pode ir lá. Olha lá, o Fernando Lobo aqui, sobre os tickets diferentes da Delboa, que foi aquela que o Almeres reagiu lá. Fernando, eu vou te falar o seguinte, cara, quando eu vi lá depois o que você escreveu, eu continuo achando que não faz sentido. E eu conheço algumas experiências de academia. E, basicamente, naquela referência lá, assim, a origem do negócio é a Alessank. A Alessank não tem ticket diferente. A Alessank é posicionada para um público classe A que, quanto mais puder pagar, mais eles vão cobrar. Então, para mim, realmente não faz sentido. Até deve ter alguém aí, talvez, que tenha acertado, tenha tido sucesso, e eu gostaria de conhecer o case. Porque a médio prazo, eu acho que não faz sentido, não. Almeres, você quer dar o pitaco? É aquele negócio que você riu aquela hora lá, que você reagiu. É bom, e para outras não é bom, porque é a mesma coisa de você querer vender um produto sofisticado dentro de uma loja que vende chinelo barato. Entendeu?
É o Mercedes Classe A, lembra? Não existe uma... E tem vários casos aí que não funcionaram. Não é... Nunca na gestão de uma empresa, forma de pagamento, agregadores, dependência de débito disso, débito daquilo, botar produto com preço alto e preço baixo é motivo para sucesso de uma empresa. O sucesso de uma empresa é a gestão dela, que é a somatória de várias coisas. Não pode ser uma coisa só. Isso é um erro. É não ter dono frouxo. Não, então, eu falei o Mercedes Classe A, lembra? O Mercedes barato. Sim. Furo na água, meu. Pois é, foi ignorar o público-alvo. É igual... Quando a gente começa com uma modalidade e coloca outra implementando a que a gente já tinha, não sei o que você quer dizer, mas se for natação e fitness, você vai descobrir que não vai dar certo. Pessoal, vamos encerrar. Obrigado pela presença aí, vai estar gravado lá no canal do YouTube, tá? Algum recado, Almeres, da live, do curso, sei lá do quê? Eu queria falar de um perfil meu chamado Vai Pra Academia. Fala. Um perfil que eu estou disponibilizando material para alunos de academia se sentirem mais motivados e mais comprometidos em buscar as academias como alternativa para ter melhor saúde. Qual é o perfil? Vai Pra Academia. Pô, se você quiser um colaborador, eu tenho várias sugestões para o povo ir para a academia. Rogério, suas palavras, seu closure. Primeiro quero pedir desculpas pelo meu atraso, foi por um motivo nobre. Estou no encerramento aqui do Congresso da Abeaqua, na aprazível Bento Gonçalves, né, aqui no Rio Grande do Sul. E estamos aí, estamos preparando aí um curso para o final do ano. Especialmente para quem vier e der, né? E o Corinthians ganhou hoje. Gente, obrigado, boa noite a todo mundo aí, obrigado pela audiência. Quem perdeu e chegou agora, veja a gravação, faça os comentários lá. Mês que vem, final do mês de outubro, estaremos aqui. Inclusive vai ser interessante porque nós vamos fazer isso aqui, não sei o dia ainda, não marcamos, mas vai ser depois do evento que eu vou realizar em outubro pela primeira vez, que a gente está chamando de CEO Summit, que vocês viram alguma coisa aí no Instagram? Estou reunindo os CEOs das 11 maiores redes do Brasil e a maior da Colômbia, de academias. Mas é um evento fechado, por isso que um monte de gente, quando viu aí o negócio, perguntou tal, como é que participa, mas depois eu vou contar para vocês aqui como é que foi. Vai ser logo depois que a gente vai se falar de novo. Você não está levando os maiores, porque o Rogério não está lá. Boa. Por isso que eu gosto do Almeres. Por isso que eu não vou comentar também. A percepção deles. Tchau. Valeu. Tchau.